Olá, eu sou Elisiane Leite, eu sou endocrinologista da Secretaria de Saúde e atualmente lotada no CEDO, Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, e atuo como RTD da Endocrinologia e Diabetes. Sou também docente da ESPES do curso de Medicina. Estou com os alunos da quarta série. Estarei aqui nessa apresentação para conversar com vocês sobre as disfunções da tireoide durante o período gestacional. Espero esclarecer todas as dúvidas e me coloco à disposição para quem desejar com mais alguma informação. Bem, então, as condições mais frequentes de transtornos da tireoide durante a gravidez são o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Mas nós vamos também discorrer sobre algumas outras condições que podem acometer a tireoide da mulher durante a gravidez. Então, a tireoide é um pequeno órgão que fica localizado na região central e anterior do pescoço, que faz as suas conexões com o eixo hipotálamo e hipófise tireoide, para manter o equilíbrio funcional de todo o organismo da mulher, especialmente no período da concepção. Do ponto de vista da fisiologia da tireoide, o que nós podemos observar é que nas primeiras semanas existe uma maior disponibilidade da globulina carreadora dos hormônios tireoidianos, em decorrência das questões que envolvem a esteroidogênese nesse período, e, consequentemente, nós temos uma maior disponibilidade de T4 e T3 total. Enquanto que a fração livre do T4 e do T3, não carreada por essa globulina, se encontra em níveis normais ou até baixos. Consequentemente, nós esperamos observar um leve aumento dos níveis do TSH. Nessa fase da gestação, nas primeiras semanas, também há uma maior filtração glomerular, uma taxa de filtração glomerular e depuração do iodo. E, consequentemente, todas essas condições poderão levar a um aumento anatômico da glândula tireoide. Nessa fase também, pela presença da gonadotrofina coriônica em grandes concentrações e por ela ter uma homologia com o TSH, que são glicoproteínas, que têm uma fração alfa comum, e por conta disso poderiam ocupar e estimular o receptor folicular do TSH, nós podemos ter uma situação em que há uma supressão da concentração do TSH e um aumento da disponibilidade da fração livre do T4, levando então a uma situação de um falso hipertireoidismo em decorrência da presença das concentrações de gonadotrofina coriônica. Nós vamos voltar a esse tema mais adiante. Bom, então, no decorrer da gravidez, essas alterações vão passando por períodos de adaptação, chegando ao final da gravidez é uma outra circunstância totalmente diferente daquela do início da gestação. Ocorre uma maior degradação placentária do hormônio tireoidiano, permanece aumento da depuração do clírace renal de iodo, mas nessa circunstância nós já vamos observar valores menores de T4 e de T3, e o TSH permanece levemente aumentado. Entretanto, os hormônios tireoidianos têm uma baixa passagem pela placenta. Então, esse diapositivo aqui traz uma explicação de como se dá toda a organificação do iodo para formar as diiodotirosinas, as triodotirosinas, que vão, no final das contas, produzir o T4 e o T3, que vão cair na circulação, e na circulação também sofrem ações enzimáticas para liberarem a fração livre, que é a fração efetiva hormonal. E é a fração livre dos hormônios T4 e T3 que fazem, então, a interface com o eixo hipotálamo e hipofisário para regular a secreção do hormônio tiroestimulante, que é o hormônio TSH. A ingestão de iodo fora da gravidez, ela necessita ser menor, e no período da gravidez e da lactação, nós vamos precisar de uma concentração maior de ingestão de iodo, que vai de 250 até 500 microgramas por dia.
Entretanto, essas questões que envolvem a ingestão do iodo, elas só vão ser um problema nas regiões que têm insuficiente iodo nas características do solo e dos alimentos. Então, nessas circunstâncias, poderá ter uma maior concentração de bócio e alterações hormonais e deveriam ser, então, ser feita a suplementação de iodo nessas situações específicas. Então, nos próximos slides, nós pretendemos aqui tornar mais didático a convivência com as situações que envolvem a tireoide, que para muitos profissionais não especialistas podem se tornar, às vezes, complexos e de difícil compreensão. Bom, então, existem fatores que aumentam o risco da presença de disfunção tireoidiana nas mulheres grávidas. Dentre esses fatores, o principal ponto de aspecto a observar é a faixa etária. Então, deverão ser avaliadas para tireoide, especialmente as mulheres que engravidam a faixa etária acima dos 30 anos de idade, ou na presença de bócio, que é qualquer aumento tireoidiano, na presença de anticorpo antitireoperoxidase positivo, na presença de outras condições autoimunes, como diabetes tipo 1, artrite reumatoide, lúpus, vitiligo e outras circunstâncias, nas mulheres que têm um histórico de um mau passado obstétrico, como antecedentes de aborto ou trabalho de parto prematuro, na presença da obesidade grau 3, quando o índice de massa corporal ultrapassa 40 kg por metro quadrado, na história familiar de disfunção tireoidiana, na presença ou passado de radiação da região cervical ou da cabeça, radiação ionizante, no histórico pregresso de disfunção tireoidiana ou cirurgia tireoide, na investigação da infertilidade e naquelas mulheres que necessitam fazer uso de amiodarona, lítio, ou que tenha recentemente se submetido à administração por contraste iodado, exames de imagem com contraste iodado. E daqueles pacientes que são residentes em local com deficiência moderada grave de iodo. Então, se nós pararmos para observar, são muitas as circunstâncias que induzem a necessidade de avaliação da função da tireoide nas mulheres grávidas. O que nós não podemos, quando falamos em saúde pública, confundir é fazer rastreio de toda e qualquer mulher na gestação para o hormônio tireoidiano. No entanto, quando nos deparamos com todas essas condições, nós convivemos no nosso dia a dia muito frequentemente com mulheres com essas características. E o ponto de equilíbrio é o grande ponto-chave quando nós trabalhamos com endocrinologia e com as disfunções tireoidianas. Trazer essa mulher para uma faixa de equilíbrio de função tireoidiana é o nosso principal objetivo, para não levar prejuízos tanto para a mulher, mas sobretudo para o feto que está em desenvolvimento. Alguns estudos já foram eficientes em demonstrar que há um prejuízo cognitivo nas crianças que tiveram mães com distúrbios da tireoide e que não tiveram um acompanhamento adequado. Não só questões cognitivas, mas como questões outras, como nós vamos elencar por aqui. Então, os valores de referência para o TSH, o hormônio tireoestimulante, que é o nosso grande ponto de apoio inicial em qualquer avaliação tireoidiana, o TSH, ele varia conforme o período gestacional, conforme o trimestre gestacional, e é diferente daquele período fora da gravidez. Então, é muito importante ter em mente que para cada fase gestacional nós vamos ter um valor mínimo de referência do TSH e um valor máximo. Então, no primeiro trimestre, esse valor varia entre 0,1 a 2,5, e no segundo trimestre, de 0,2 a 3, e no terceiro trimestre, de 0,3 a 3. Então, nós vamos voltar a essa informação repetidas vezes a partir de agora, porque um dos nossos objetivos é tornar essa apresentação didática e que também seja facilmente registrada para que na prática diária do ginecologista e do obstetra seja facilmente acessável para as tomadas de decisões. Então, um conceito que eu gostaria de trazer para vocês é o da tireotoxicose transitória,
que é um estado de hipertireoidismo subclínico, ou seja, há uma alteração do nível do TSH que pode estar em valores abaixo do limite de referência ou algumas vezes até indetectável, mas que os níveis de T4 livre eles estão em níveis normais ou, no máximo, no limite superior. Essa é uma condição que vai se expressar até 14 semanas, aproximadamente, pela presença e a contribuição da gonadotropina coriônica, e que vai estar mais acentuado naquelas mulheres que têm uma condição de hiperêmese gravídica. O que muitas vezes deixa o paciente, algumas vezes, sintomático, mais irritadiço, alguns pacientes podem se queixar de taquicardia, de desconforto, de não ganho de peso, além dos estados mais frequentemente associados aos sintomas da hiperêmese. No entanto, são sintomas que não são característicos de um hipertireoidismo concreto e, dessa forma, não requer tratamento, apenas medidas sintomáticas para fazer a mulher superar essa fase que ela vai se resolver espontaneamente. Então, é muito importante tranquilizar essa gestante para que ela venha suportar essa fase, né, tolerar essa fase, e a partir das 12, 14, 16 semanas ela já entra no nível de normalidade. Então, o que a gente poderia traduzir aqui é: e como eu vou saber que se trata de uma tireotoxicose transitória, né, eu enquanto ginecologista obstetra, ou se trata de um hipertireoidismo que eu tenho que encaminhar para a endocrinologia? Bem, seria importante observar se não há sinais de hiperêmese gravídica, se a paciente apresenta outros sinais clínicos que possam fazer sugestão de uma tireotoxicose por bócio difuso tóxico ou outro, numa paciente que não tem histórico prévio de problemas de tireoide. Então, eu acredito que os principais diagnósticos diferenciais são a presença de hiperêmese gravídica e o fato de não ter uma história pregressa de transtornos da tireoide e, sobretudo, a ausência do bócio. Bem, seguindo na nossa lógica, então, a tireotoxicose transitória, perdão, só voltando um pouco, a tireotoxicose transitória, ela comete uma frequência muito baixa, mas eu chamaria atenção para aquelas mulheres que estão no momento de hiperêmese gravídica. Em relação, então, às condições mais frequentes relacionadas à gravidez, nós temos o período, o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é, portanto, uma condição que pode aumentar o risco de anovulação e abortamento no primeiro trimestre, sobretudo as mulheres que têm diagnóstico prévio. Então, recomenda-se a mulher com hipotireoidismo que pretende engravidar, que ela apresente níveis de hormônios tireoidianos em níveis ótimos e excelentes para poder se apresentar na gravidez, e que, ao engravidar, então, a gente deve fazer com que essa mulher em hipotireoidismo se mantenha com o seu controle de reposição hormonal muito estável, ou que ele alcance o mais rápido possível a estabilidade. Porque o hipotireoidismo também está relacionado a complicações graves no decorrer da gravidez, como sendo um fator de risco para pré-eclâmpsia, para prematuridade, para baixo peso e tantas outras condições que podem estar associadas. Então, o hipotireoidismo, classicamente, ele é considerado quando nós encontramos valores de TSH altos, sem sombra de dúvida, valores que ultrapassam a 10, e os valores de T4 livre muito baixos, valores abaixo do limite de referência para o método. Então, esse seria uma condição de hipotireoidismo independente da grávida ou não grávida. O hipotireoidismo subclínico é aquela condição em que a mulher tem elevações dos valores do TSH, mas não alteram os valores de T4 livre. T4 livre são normais. Em geral, essas mulheres são assintomáticas. Na gravidez, nós vamos ver que 2 a 3% das gravidezes são acometidas pelo hipotireoidismo. Portanto, nós temos uma caracterização de hipotireoidismo específica para o período gestacional.
Então, naquela mulher que desconhece diagnóstico de hipotireoidismo, se ela se apresenta em qualquer fase da gravidez com um TSH acima de 10, apesar do T4 livre normal, ela deve ser considerada com o diagnóstico de mulher que tem diagnóstico de hipotireoidismo. Entretanto, nós podemos ver muito mais frequentemente mulheres que se apresentam no primeiro trimestre com um TSH acima de 2,5, porém que ele não ultrapassa 10, ou no segundo trimestre, terceiro trimestre, acima de 3, sem ultrapassar o limite de 10, e mantendo o T4 livre normal, essa mulher vai receber o diagnóstico de portadora de hipotireoidismo subclínico. Então, nós temos duas condições. Mulheres que, em qualquer momento da gravidez, se apresentam com o TSH acima de 10, independente do valor do T4 livre, ela vai ter o diagnóstico de hipotireoidismo e vai merecer ser tratada. Ou aquela mulher que tem o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, que aí nós vamos conversar sobre o que fazer com essa mulher, quando tratar a mulher com diagnóstico de hipotireoidismo subclínico. Que talvez seja esse a grande dificuldade do obstetra no seu dia a dia, definir quando introduzir o hormônio tireoidiano. Então, o hipotireoidismo subclínico, ele vai ser considerado como uma condição se o TSH está acima de 2,5, 3, a depender da fase da gravidez. O hipotireoidismo subclínico, na presença de anticorpos antitireoperoxidase positivos, indicam a necessidade de tratamento. Entretanto, a controvérsia se dá quando as mulheres estão totalmente assintomáticas, não têm diagnóstico prévio, não têm história familiar, se apresentam com estes valores de hipotireoidismo subclínico, mas o seu anticorpo antiperoxidase é normal. E há realmente um grande debate sobre se essa mulher precisa ou não ser tratada. Então, isso é um questionamento que deve ser feito, deve ser levado em consideração. Nessas horas, a discussão com o endocrinologista é pertinente, mas essas mulheres elas podem ser monitoradas mais a miúdes, sem necessidade obrigatória de se iniciar tratamento com levotiroxina. Então, o tratamento do hipotireoidismo, seja ele o hipotireoidismo pleno ou subclínico, ele é feito com levotiroxina, e que na gravidez vai necessitar de doses maiores do que fora da gravidez. Em geral, se a gente fosse apresentar com um número, seria de 150 microgramas por dia, ou no cálculo mais apropriado, do cálculo de 2 microgramas por quilo dia. E toda mulher que teve o seu tratamento iniciado com levotiroxina, ela deve ser monitorada a cada 30 a 45 dias para ver se o TSH alcançou a meta satisfatória. Muitas vezes, 2 microgramas por quilo dia, se nós fizermos uma reflexão aqui, numa mulher que pesa 60 quilos, é 120 microgramas. A recomendação é que nós façamos entradas gradativas da dose tireoidiana e vamos ajustando mês a mês ou a cada 3 semanas, de acordo com a sintomatologia, os valores do TSH para fazer essa monitorização. Então, eu recomendo fortemente que, apesar de calcular a necessidade de 120 microgramas, que isso seja feito de uma forma gradativa. Então, 50 microgramas na primeira semana, 100 microgramas na segunda semana, e aguardar, então, os resultados de exame para avaliar a necessidade de se chegar em 120 microgramas para essa mulher que eu exemplifiquei que tinha 60 quilos e que está gestante de primeiro trimestre ou segundo trimestre que seja. Bom, no hipotireoidismo pré-existente, o objetivo é o mesmo da condição do hipotireoidismo subclínico. Nós queremos manter esta gestante durante todo o curso da gravidez, com valores de TSH abaixo de 2,5 ou de 3, contanto que esteja dentro dos limites de referência acima de 0,1 ou 0,3, a depender do trimestre. Porque há uma necessidade aumentada de disponibilidade de tiroxina nas primeiras 5 semanas, que pode alcançar aí de 25% a 50%, em média, 30% das necessidades de
de tiroxina aumentam nas primeiras 5 semanas de gestação. Então, uma sugestão de esquema que nós trazemos é que, se a mulher se apresenta na descoberta da gravidez, nas primeiras 5 semanas, com um histórico de hipotireoidismo pré-existente, já em uso de levotiroxina, porém, com níveis de TSH acima de 2,5 ou 3, porém menor do que 10, ela deve ser acrescida à sua dose habitual de 25 a 50 microgramas. Se ela tem um TSH entre 10 e 20, essa necessidade é maior, de 50 a 75, e se ela já está com um nível de TSH muito elevado, acima de 20, ela pode ser acrescida a dose em mais 75 ou 100 microgramas. Suponhamos que seja uma gestante que já está em uso de 100 microgramas de levotiroxina e que se descobriu grávida e que no primeiro exame de TSH dela, o TSH dela veio de 5. Então, nós podemos aumentar a dose de 100, acrescentando 25 ou 50 microgramas. Então, ela vai passar para tomar uma dose diária de 125 ou de 150 microgramas por dia. Então, essa é uma informação e que o obstetra pode naturalmente evoluir se ele se sentir seguro, sem a necessidade de esperar o endocrinologista para fazer essa titulação de dose. Uma vez que se ajustou a dose do hormônio tiroidiano, é extremamente importante dosar a cada 4 semanas o TSH para tomar a decisão, então, sobre o acompanhamento e novos ajustes na reposição da levotiroxina. Após o parto, é muito importante recomendar essa parturiente que volte a usar a sua dose que estava habituada a usar antes da concepção. E, após 6 semanas do parto, rever o TSH como monitoramento é uma recomendação importante. Muito bem. E o hipertiroidismo, por sua vez? O hipertiroidismo ele tem uma repercussão menor na gravidez quando ele se apresenta na sua forma subclínico. No entanto, classicamente, o conceito de hipertiroidismo é aquela situação em que nós encontramos a mulher com TSH baixo ou indetectável e um T4 livre elevado, muitas vezes significativamente elevado. E a exemplo do que nós vimos no hipotireoidismo subclínico, no hipertireoidismo subclínico, nós também vamos encontrar que os níveis do T4 livre não se alteram, são normais. No entanto, nós vimos valores de TSH baixo ou até suprimido. A depender da circunstância, na maioria dos casos, não se requer tratamento para hipertireoidismo subclínico na gestação. No entanto, na condição de hipertireoidismo ocasionada pela doença de Graves, também conhecida como bócio difuso tóxico, os sintomas são muito mais acentuados. Então, aqui nós temos uma situação de franco hipertireoidismo, em que o TSH é muito baixo, indetectável, e os níveis de T4 livre ultrapassam em muitos os valores de referência, alcançando aí, a depender do estado em que a paciente se encontra, valores de 3, 4, 6, 7 vezes o valor da referência normal para o nível do T4 livre. Nessas pacientes, além das evidências clínicas, da presença de exoftalmia, de bócios volumosos, de perda de peso, tremor, sintomas adrenérgicos, né? Tremor, taquicardia, sudorese, baixo peso, né? Durante o acompanhamento gestacional, esse bebê é uma criança que tem dificuldade de ganhar peso, é a presença do anticorpo antirreceptor do TSH, o TRAB, que vai consolidar definitivamente o diagnóstico da doença de Graves. No entanto, fenotipicamente, já é possível fazer o diagnóstico. Então, a mulher que se apresenta com exoftalmia, bócio e todo o cortejo clínico, já é possível fazer o diagnóstico do hipertireoidismo por doença de Graves, associada dos exames laboratoriais que confirmam a suspeita. Então, a tireotoxicose ou hipertireoidismo causado pela doença de Graves, ela é justificada pela presença de imunoglobulina tireoestimulantes, que são esses cabinhos vermelhos aqui,
que são essas TSI, imunoglobulinas tireoestimulantes, que vão ocupar o receptor do TSH, impedindo que a glândula faça o feedback com a hipófise para o controle da secreção do TSH. Então, uma vez que essas imunoglobulinas tireoestimulantes ocupam os receptores do TSH, elas assumem a autonomicidade da glândula, induzindo a glândula a produzir excessivamente hormônios T4 e T3 que vão cair na corrente sanguínea e que, cada vez mais sendo estimulada, a glândula vai aumentar o volume dos folículos e vai assumir um papel de bócio expressivo e significante associado às características clínicas do hipertireoidismo. Essa é uma das condições que envolve o complexo autoimune. Então, o anticorpo antirreceptor do TSH, também conhecido por TRAB, ele é a forma que a gente tem de medir essas imunoglobulinas tireoestimulantes e definir, confirmar o nosso diagnóstico e definir também a evolução do tratamento. Diferentemente do hipertireoidismo subclínico, o hipertireoidismo manifesto por doença de Graves na gravidez, ele está relacionado se num mau controle, né? Se não tem um controle satisfatório, é um risco maior de abortamento, parto prematuro, baixo peso, eclâmpsia e outras condições mais graves, tanto para a mãe quanto para o feto. O tratamento ele é realizado por meio de medicamentos antitireoidianos, que nós só temos 2 comercializados, que é o propiltiracil e o metimazol. Entretanto, o metimazol ele não é o de eleição de primeira escolha, porque ele deve ser introduzido somente após 7 semanas, porque está associado à síndrome do escalpelo, né, que é uma malformação relacionada especificamente à molécula do metimazol. E também está contraindicado a realização de exames com cintilografia ou tratamentos à base de radioterapia. Portanto, os tratamentos disponíveis para o hipertireoidismo na doença de Graves envolvem especificamente as drogas antitireoidianas, o propiltiracil de primeira escolha, medidas profiláticas de repouso, controle da frequência cardíaca, da ansiedade, reposição de nutrientes, suplementação proteica alimentar, e quando não é efetivo, quando não é possível, por reações adversas ou qualquer outro fator, está indicada a tireoidectomia, que pode ser realizada no 2º trimestre da gravidez. Essas são pacientes que devem ser acompanhadas pelo endocrinologista, dada as maiores manifestações de gravidade da doença. Bom, então, falamos do tratamento que envolve tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, e agora nós vamos discorrer um pouco sobre as condições autoimunes que envolve a mulher, que pode alcançar em 10% dos casos e que pode se manifestar através das tireoidites. Então, nós temos a tireoidite de Hashimoto, de longe a mais frequente, a mais comum, e que a tireoidite de Hashimoto ela pode se apresentar ou com bócio ou com atrofia da glândula. Então, existe tireoidite de Hashimoto mesmo em glândulas pequenas e não palpáveis. Quem define o diagnóstico da tireoidite de Hashimoto é a presença de autoanticorpos elevados, mais especificamente o autoanticorpo antitireoperoxidase, mas também pode ser verificado o anticorpo antitireoglobulina. Em geral, a tireoidite de Hashimoto, ela, no período da gravidez, ela entra num processo de remissão pelas características imunossupressoras relacionadas ao período gestacional, mas que ela vai recidivar no período pós-parto. E esse período, ele geralmente é entre os primeiros 2 a 6 meses no período pós-parto. Então, a tireoidite é uma variante da tireoidite silenciosa seria a tireoidite pós-parto. Então, a tireoidite pós-parto, diferentemente da tireoidite de Hashimoto, a tireoidite de Hashimoto ela pode se manifestar com bócio ou com atrofia, com manifestação sintomática de hipo ou de hipertireoidismo, mas a gente vai encontrar basicamente na tireoidite de Hashimoto anticorpo elevado. Nem sempre nós vamos encontrar alteração de TSH e de T4 livre.
Na tireoidite pós-parto, que é uma condição de origem autoimune, que pode se manifestar no decorrer dos 12 meses após o parto, uma das principais e peculiares características é a presença de autoanticorpos muito elevados, em valores muito mais elevados do que habitualmente nós encontramos na tireoidite de Hashimoto, especialmente o anticorpo antitireoperoxidase. E na presença desses autoanticorpos significativamente elevados, aumenta a probabilidade de doença permanente. Então, a tireoidite pós-parto é uma tireoidite silenciosa, ou seja, ela não provoca dor, ela só provoca sintomatologia relacionada à fase em que ela é detectada. Então, ela é trifásica. Na primeira fase de tireoidite pós-parto, vai haver sintomatologia e níveis alterados compatíveis com o hipertireoidismo manifesto, mas que vão ter uma resolução espontânea. E dessa resolução espontânea vai levar a um esgotamento de toda a produção tireoidiana e a mulher vai se apresentar, então, numa segunda fase com sintomas clássicos de hipotireoidismo e os valores vai depender realmente do comprometimento dos folículos pela tireoidite, pelo processo inflamatório autoimune gerado pela tireoidite. E depois dessa fase vem o período de normalização. É muito importante a gente conhecer, então, que na tireoidite pós-parto, muitas vezes o tratamento é basicamente sintomático para fazer a mulher suportar a fase de transição que vai acontecer entre 2 a 4 meses para cada uma dessas fases, na expectativa de que a glândula retome completamente o funcionamento normal no período após essa fase ser revista. Então, após esse período de 2 a 4 meses para cada fase, entra-se numa fase de redução dos anticorpos, antitireoperoxidase e antitireoglobulina, e a condição vai entrando no processo de remissão e volta ao normal. Então, essa é uma condição da mulher para ser encaminhada para o endocrinologista, daí a importância de, nas 6 semanas após o parto, se dosar o TSH para fazer a percepção e o monitoramento dessas mulheres. Então, todas essas condições aqui citadas, elas podem repercutir no feto em maior ou menor grau, especialmente no que tange as questões de risco de prematuridade e de baixo peso ao nascer. E, se não tratado a contento, até de questões cognitivas no decorrer da vida. Então, a importância do anticorpo antiperoxidase, ela se fez muito bem consolidada através de uma meta-análise que demonstrou que o anticorpo, a presença de anticorpo antiperoxidase é um fator de risco independente para abortamento e parto prematuro. Por essa razão que nós devemos fazer um monitoramento rigoroso do TSH a cada 4 semanas nas mulheres que se apresentam com anticorpo antiperoxidase positivo, independente delas terem alterações de TSH e de T4 livre. Há, inclusive, sugestão de se realizar tratamento para essas mulheres. Como nós citamos, a presença do anticorpo antiperoxidase numa mulher que tem níveis de TSH próximo a 2,5 ou 3, pode ser um fator suficiente para a indicação do tratamento com levotiroxina durante a gravidez. E postula-se também uma associação com a depressão pós-parto. Então, mulheres que se apresentam no início no primeiro ou no segundo trimestre com níveis elevados de anticorpo antiperoxidase, alguns estudos já demonstraram uma associação maior com a depressão pós-parto. Então, para que nós possamos monitorar mais de perto as nossas gestantes. E uma condição muito frequente é a mulher que, ao engravidar, descobre ou já sabe ser portadora de doença nodular. Então, o nódulo da tireoide, ela vai acometer aí uma frequência de 4% da população de mulheres adultas. Entretanto, uma pequena parte desses nódulos é que podem ser significativos de risco para câncer de tireoide. Então, quando solicitar o ultrassom da tireoide, eu acho que deve ser sempre uma pergunta que nós devemos nos fazer. O ultrassom de tireoide ele não pode entrar como um rastreamento de doença tireoidiana e ser solicitado de forma
rotineira e aleatória para toda mulher. Isso não se aplica. O ultrassom ele deve ser solicitado na presença de divórcio visível ou palpável, nas mulheres que têm histórico pregresso de doença nodulada tireoide ou de carcinoma de tireoide, para que a gente possa, então, fazer esse acompanhamento. Bom, o ultrassom é o exame de eleição, como exame de imagem para avaliar a tireoide, e a punção aspirativa com agulha fina ela só vai estar indicada na presença de nódulos maiores de 1 centímetro e com características sugestivas de malignidade. Essas características envolvem, sobretudo, a presença de microcalcificações, alterações na forma, alterações no fluxo vascular e na unicidade ou multiplicidade desses nódulos. Todas essas informações, elas estão muito bem delineadas, tanto no protocolo de encaminhamento para a regulação da ginecologia obstetrícia, quanto no da endocrinologia. Então, ao se realizar a punção biópsia aspirativa da tireoide em nódulos com indicação satisfatória, nós vamos observar o resultado da citologia. E o resultado da citologia, ele vem de acordo com a classificação de Bethesda. Então, a classificação de Bethesda vai até 5. Então, quando nós encontramos uma classificação de Bethesda de 2 para baixo, não se deve fazer nada, se deve aguardar para reavaliar essa mulher no período pós-parto. A classificação Bethesda 4 e 5 já confirmam ou traz fortes suspeitas de presença de malignidade e, então, nessas circunstâncias, estaria indicada a tireoidectomia e que deve ser elegível no 2º trimestre de gestação. As outras condições devem, então, ser investigadas após o parto. As outras condições de características de nódulos tireoidianos detectados, porventura, na gravidez. Então, essas são as referências que eu trago do livro do Dr. Bernardo Leo Wastenberg e do Endocrinologia Feminina do Eduardo Fernandes, e me coloco à disposição para perguntas que podem ser enviadas para o meu e-mail pessoal. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente com esse módulo de doenças tireoidianas nessa capacitação. Muito obrigada.